Bem, pessoal, vamos mais uma vez recomeçar a live do Pax Online. Tivemos um imprevisto grande, mas a gente está aqui para isso. Vamos convidar de novo Dani, Sandro e o doutor. É alguma restrição no Instagram dele lá, caralho. Ele diz que não aparece, ele diz que não aparece para ele a câmerazinha e ele não consegue fazer uma live também. Não aparece a A, opção opção de live lá pra ele. a opção dele de convidar está desligada, está Pois é, isso desativada. que eu falei para ele também, que ele não tá disponível para ser convidado, né? Acho que Isso. deve estar faltando completar o cadastro dele, alguma coisa lá. Ele vai tentar acessar pelo Instagram de outra pessoa lá. Dá um minutinho só. Vou lá de novo, tá? Tá tranquilo. Mas ele segue o Parkinson Online? Ele Não. tá conseguindo ver a gente. Não aparece para ele a câmerazinha para solicitar e nem a gente consegue convidar ele. Eu também tentei convidar ele aqui fazer uma live junto com ele, não consegui. Que Não, estranho. não está disponível para ser convidado. Acho que tem alguma restrição lá, alguma coisa. Peraí, já A volto aí. opção parece desativada. Alguma coisa está desativada, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que resolve isso. Ó, Getúlio Benia, bem-vindo. Hum. Que pena se ele não conseguir entrar. Desculpa aí, pessoal. Essas coisas acontecem. Infelizmente acontece, mas assim, Pior que ele tá tentando entrar, ele tá querendo entrar e não consegue. é verdade. Agora vai. Fica firme aí, Nina. Boa Olá, noite, doutor, boa doutor. noite. Boa Alô, Boa oi, boa noite. noite. Boa noite. Ah, agora sim. Aham. É que eu acho que está com um problema no meu computador, porque eu estou com o celular, que até acaba sendo ruim, né? Esse celular. nada, Mas acontece. Imagina. desculpem. Isso Tranquilo. acontece, amor. A gente já logo de início a participação do senhor, tá? É, por essa live de hoje sobre o DBS. O senhor gostaria de se apresentar, pode ficar à vontade. Uhum. Tá. Então, bom, desculpem o atraso, né, novamente. Boa noite a todos, né? Agradeço imensamente a associação, né, Sandra, pelo convite, né?
E é um prazer muito grande estar aqui para poder ajudar e contribuir também com informações e com as dúvidas, né, que surgem sempre, né? O meu nome é Marcos Valério Costa, sou médico, neurocirurgião, né, e trabalho já com doenças de Parkinson, dia de Parkinson, já há mais de 10 anos, né, e assim, é sempre uma satisfação, né, poder trabalhar com a doença de Parkinson e também poder contribuir, né, com informação e poder ajudar de uma maneira geral, né? É uma satisfação muito grande mesmo, né? Nós é que Obrigado pelo Obrigado. convite. agradecemos, doutor. Muito obrigada. A associação agradece mesmo, porque, embora seja um assunto que está sendo bem falado, bem comentado, sempre a gente tem o que aprender, né? E tem muita gente nova entrando no grupo também, no nosso grupo da Associação Parkinson Online. E o senhor poderia, então, para darmos início já, nos explicar o que é o DBS e como funciona? Sim, claro. Sim, até o DBS, acho que, lógico, muitos de vocês já sabem, talvez até já foi submetido à cirurgia, né? Mas é um termo em inglês, significa Deep Brain Stimulation e estimulação cerebral profunda. É como Está falhando bastante a sua voz, está cortando bastante. esse é do meu telefone, tá? Agora, doutor, pô. Agora vai, agora o negócio vai, pô. Tudo bem? Boa noite, tudo bem com o senhor? Consegue nos ouvir bem e ver Tudo bem? bom? Tá? Como é que tá, Sandro? Uhum. Aqui está tudo Agora bem, não sei se da minha melhorou, parte. doutor, agora melhorou. O doutor já se apresentou, Sandro. Ah, Ele beleza. estava começando a nos falar o que é, explicar o que é o DBS e como funciona. Pode tacar o pau, doutor, então Agora está fique à melhor, vontade. doutor. Tá. Então, bom, vamos lá, então, desculpando, né? Então, continuidade. Então, o DBS, ele é um procedimento de tratamento cirúrgico, né? Que ele surgiu na década de 80. Até falando um pouquinho antes, né? A cirurgia para o tratamento de Parkinson, ela é bem mais antiga, né? Foi mais ou menos no início do século passado que foram realizadas as primeiras cirurgias para o tratamento da doença de Parkinson, muito antes do advento da terapia medicamentosa, né? Que foi a levodopa. E antigamente não se tinha muito o que se fazer para a doença e os primeiros estudos para tratamento foram através da cirurgia. Então, se fazia naquela época lesão cerebral, né? E a palidotomia, né? Que foi assim, a revolução no tratamento da doença, né? Ou a lesão também do tálamo, né? Que é o núcleo intermédio ventral do tálamo. E aí, na década de 60, o advento da Europa, quando surgiu a Europa, que revolucionou o tratamento da doença de Parkinson. E então, nessa época, acabou-se até extinguindo o tratamento cirúrgico, que foi assim, algo excepcional mesmo, com excelentes respostas. E naquele momento, ainda como estava se iniciando a terapia com a levodopa, não se sabia, né, muitas coisas que se conhece hoje a respeito da medicação, mas posteriormente, né, com a necessidade de ajustes cada vez maiores do medicamento, os efeitos adversos que advêm da terapia, onde se pensou voltar novamente ao tratamento cirúrgico. Foi quando começou a se desenvolver o tratamento através da estimulação cerebral profunda. Então, o primeiro DBS implantado, né,
foi na década de 80, até com pesquisadores franceses, Benabide, né, que foi o introdutor que iniciou os estudos, né, e que foi o primeiro cirurgião que fez um implante de DBS lá na França, em Grenoble. E foi assim, o marco inicial da modernidade, vamos dizer assim, né? Porque antigamente só se tinha lesão, né, em relação ao tratamento cirúrgico. Já o DBS, ele é uma neuromodulação, né? E o que seria isso, né? É de poder intervir nos circuitos cerebrais, né, os núcleos da base, que vão interferir nos estudos dos movimentos, incluindo a doença de Parkinson. Porque antes a gente fazia uma lesão pura e simples, o resultado era aquele e não podia se modificar mais, né? E depois, com o advento da estimulação cerebral profunda, hoje se pode fazer a modulação. Realmente, aquele primeiro DBS que foi implantado na França na década de 80, não é, né, já se modernizou muito, as tecnologias avançaram, né, e muito já se conseguiu. Que antes era um DBS primitivo, e hoje é um DBS bem moderno. E cada vez mais, como a tecnologia vem avançando, né, das questões de informática, de tecnologias de softwares, né? Então se conseguiu uma evolução muito boa e que não para, né? Às vezes a gente faz um implante de um DBS, usa um gerador, até na próxima troca do gerador, quando ele acaba a vida útil, o gerador já tem outra tecnologia, já bem mais avançada, né? O que é muito bom, né? Porque mesmo depois, quando acaba a vida útil do gerador, a pessoa que faz o uso do DBS, ele pode se beneficiar com uma tecnologia melhor, né? Então, isso realmente revolucionou E me diga a uma coisa, terapia, doutor, né? todo mundo pode, todos os portadores da doença de Parkinson podem fazer essa cirurgia, podem se submeter a essa cirurgia, ou tem critérios que selecionam os candidatos? Sim, isso é muito importante, com toda certeza, né? Primeiro, para quem a gente indica a terapia de DBS, né? Primeiro, tem que ter o diagnóstico de Parkinson. Esse é o fundamental, né? Para quem não tem a doença de Parkinson, e tem muitas doenças que são parkinsonismos, né? Ou Parkinson semelhantes a Parkinson, nesses casos, então, não tem a indicação para o DBS. Então, esse é o primeiro ponto e fundamental. É indicado para a doença de Parkinson, né? Mas, dentro da doença de Parkinson, também tem alguma indicação, alguma restrição? Tem, né? Primeiro ponto, né? A pessoa teve um diagnóstico de doença de Parkinson. A primeira consulta com o médico ou logo depois. Qual o primeiro tratamento? O DBS? Não, né? Primeiro tem que se fazer o tratamento medicamentoso, e que realmente ele é muito bom, né? A grande maioria das pessoas se beneficia muito com a terapia medicamentosa. Então, a gente vai indicar a cirurgia de Parkinson pelo menos com 5 anos de doença, né? Mas por que tem que esperar 5 anos, né? Primeiro porque, muitas vezes, quando tudo parece que é Parkinson, realmente tem todos os sinais, todos os sintomas que parece ser Parkinson, depois de algum tempo, né, a doença pode até mostrar que não era um Parkinson, né, e era algum parkinsonismo, né, e essa pessoa, se for submetida à cirurgia, ela não vai se beneficiar, ela vai se frustrar, tanto a paciente, a família, o médico que implantou, né. Tem que dar o tempo para que realmente tenha a certeza que é doença de Parkinson. Segundo ponto, como a pessoa geralmente, na grande maioria dos casos, se beneficia com a terapia medicamentosa, a gente tem que dar a oportunidade de fazer o tratamento medicamentoso primeiro, né? E depois, com o passar do tempo, em que os medicamentos vão
mostrando às vezes algum efeito adverso, ou aumento grande da dose, que fica uma carga muito grande de medicamento, ela tem a oportunidade de ser submetida à cirurgia, né? E continuar com uma boa qualidade de vida, né? E, além disso, né, o que é contraindicado, né, também para a terapia às vezes, uma comorbidade associada que impeça um bom resultado da terapia. Exemplo, né, algumas doenças psiquiátricas, né, um quadro depressivo grave. Né? Por quê? Porque, às vezes, o DBS ele pode piorar, né, essa comorbidade que o paciente já apresenta. Né? Ou se ele não tem condição cirúrgica, né? Às vezes alguma doença, outra cardiológica, pulmonar, né? Que impeça que ele esteja submetido a um procedimento cirúrgico, né? Mas, então, tem que ser Parkinson verdadeiro, né? E não ter comorbidades que impeçam, e tem que ter um tempo mínimo de doença. Então, isso Exato. é o que é o básico para Doutor, indicação. Todo. Pode falar, Sandra. em percentual, doutor, qual seria o percentual de pacientes que são candidatos efetivos ao DBS? Tem um percentual assim? Você já fez essa conta? Existem vários estudos que falam, né? Qual é o percentual, né? Então, não, muitas vezes até não é muito Sim. alto, né? É muito variável, né? Percentual, né? Mas às vezes não, lógico, não, mesmo que seja um parte verdadeiro, Entendi. não é muito alto. Às vezes assim, até 50%, Entendi. 60% dos casos, Entendi. muitas vezes, né? E assim, ó, todo mundo diz que o Parkinson é como a digital, cada um tem o seu, né? Então, por exemplo, se o Sandro quer fazer a cirurgia, é candidato para a cirurgia DBS em função da discinesia ou da bradicinesia, tá? Eu já tenho a função predominante do tremor. O outro tem dor. O protocolo é o mesmo? O aparelho também é o mesmo? Ou muda a colocação do eletrodo, muda o protocolo? É um só ou muda? Então, vamos assim, os aparelhos que a gente implanta, eles geralmente são os mesmos, né? Tem 3 empresas no Brasil hoje aprovadas e a gente pode implantar. São 3 empresas americanas, né? Que são permitidos o implante. Mas o que muda, de acordo com a característica de cada um, né? É o alvo que é dado pelo implante. Por exemplo, 3 alvos, né, foram estudados para o GTBR. O globo pálido interno, o núcleo subtalâmico, que são os dois principais, né? O núcleo intermédio central da fala é um núcleo que funciona especialmente para o tremor. Ele não vai melhorar a rigidez, não vai melhorar a bradicinesia. Então, é um núcleo que ele não é muito utilizado, ele só vai melhorar o tremor. Agora, no mundo inteiro, o núcleo que tem o maior número de implantes ainda é o núcleo subtalâmico, né? Existe tipo assim, entre aspas, uma briga, né? Uma discussão na literatura. Qual que é o melhor? O globo externo ou o núcleo subtalâmico? Ambos são excelentes, né? Mas, por exemplo, quem tem muita discinesia, né? E a resposta à discinesia é melhor com um implante no globo pálido interno, né? Agora, por exemplo, o núcleo subtalâmico, qual que é uma boa vantagem do núcleo subtalâmico? Se a pessoa faz um uso de uma grande quantidade de medicamento, né, a carga medicamentosa é grande, quando a gente implanta no núcleo subtalâmico, a gente consegue reduzir essa carga, né? Então, às vezes, consegue diminuir a um nível bem baixo de medicamento. Já quando implanta no globo pálido interno, né, muitas vezes a gente consegue reduzir a quantidade.
Mas, assim, disparado no mundo todo, o que é o que eu estou te falando. O liquidificador ele consegue resolver praticamente todos os sintomas, né? O tremor, a rigidez, a paralisia. Na verdade, essa é a proposta da Uhum. terapia de DBS. Muitas vezes, muitas pessoas até têm muitas dúvidas quanto a isso, né? Porque o parto, né, tipo assim, na visão, às vezes, de uma pessoa totalmente leiga, né? Olha, uma pessoa treme, parto. Não treme, você não tem parto. Né? O que não é a verdade. O que leva ao diagnóstico da doença de Parkinson? Se a pessoa tem bradicinesia. Esse é o ponto fundamental. Né? Tem bradicinesia, pode estar associado ao tremor, pode estar associado à rigidez, ou pode estar associado aos dois, rigidez e bradicinesia, e a tremor. Mas sem bradicinesia, né, não é Parkinson. Então, tem que ter bradicinesia. Então, isso é o fundamental. Mas o que a gente quer quando a gente vai tratar do parte com DBS? Melhora dos sintomas motores. Porque outros sintomas estão associados, né, como o que vem lá do começo, até muitos anos antes, né? Uma obstipação intestinal, né? Perda do olfato, são sintomas não motores da doença, né? Alteração do estado, né? Tudo isso a gente não vai conseguir tratar com o DBS. Então, o DBS ele é exclusivo Uhum. para os sintomas motores. E mesmo com a evolução da doença, né? Estabilidade postural, ataque de imagem, alteração da fala, né? Da deglutição, né? Infelizmente, hoje, nós não conseguimos uma resposta com o DBS. Existem muitos estudos até que visam a melhora da marcha. Tem tentado vários outros alvos para o tratamento da instabilidade postural. Mas até então, os resultados eles não são tão favoráveis assim. Já se fez implantes, né, em outros alvos, né? Até tem estudos mostrando uma associação, às vezes, de nervificação medular junto com o DBS, ou novos alvos no tratamento do parte com o DBS. Mas para sintomas não motores ainda não se tem uma Mas resposta está Doutor, só para evoluindo muito, né? Mas a questão da voz, doutor, tem muita gente que diz que prefere não fazer porque altera a voz. Mas com esses novos DBS que vêm, no caso direcional, que é muito mais eficaz, muda tanto assim a voz da pessoa, ou isso é uma coisa mais do passado? será que eu não vou poder cantar mais, pô? Uhum. Então, isso é uma coisa, um dado importante, né? A alteração da fala, ela está muito relacionada a todos os alvos, especialmente quando tem uma estimulação, essa área de estímulo, né, ele avança às vezes para a cápsula interna, que é a região pela parte de movimento e que também pode interferir com os músculos, né, da fonação. Né? Isso é um dado importante. E, realmente, essas novas tecnologias, como você comentou, né, de eletrodos direcionais, isso nos ajuda muito, né, a diminuir esse efeito adverso. Assim, um dos pontos que são importantíssimos quando a gente vai fazer o implante é que a pessoa esteja acordada. Quando a gente implanta o eletrodo e faz os testes intraoperatórios, ele já vai ver se aquele alvo, naquele ponto que eu optei por colocar, está gerando efeitos diversos, como pegar a parte interna que vai
dar uma contratura muscular, alterar a fala, alterar a coordenação motora. Tudo isso a gente está vendo no intraoperatório. Só que assim, tudo bem. Fazendo no intraoperatório, o resultado é fantástico. E quando a gente vai fazer o início dos estímulos no pós-operatório, às vezes mesmo assim pode dar ainda algum efeito adverso. E aí é a vantagem dos eletrodos direcionais, porque a gente pode isolar aquele eletrodo que está provocando o efeito adverso e deixa ativo os outros eletrodos que não estão, né, com o efeito adverso. E essa tecnologia realmente é fundamental. A gente procura sempre estar usando, né, esses eletrodos direcionais. Tem uma idade limite para se colocar o DBS, para o implante do DBS? Isso também é um dado importante que tem uma boa discussão na literatura, né? No início, né, quando começaram os primeiros DBS, tinha sido colocado em torno de 65 anos. Só que depois, com o passar dos anos, né, com muitas terapias e até as pessoas se cuidando mais, né? 5 anos hoje, as pessoas estão muito bem. E aí depois aumentou-se esse limite para 70, né? Hoje já se discute, porque tem pessoas de 80 anos que elas estão maravilhosamente bem, né? Bem cuidadas, com boa resposta, às vezes, ao medicamento. Então, hoje não se tem exatamente um limite, né? Um limite fixo. O limite é o paciente está em condição clínica, né? Tem a avaliação neuropsicológica está adequada, né? A parte física está boa, né? Tem condição. Então, se ele está em boas condições, a gente tem feito, né, o tratamento. Isso não é eu também, né? Os colegas em congresso, vai no mundo inteiro, já se opera em pessoas até com idade maior, né, que 70 ou 75 anos, e realmente tem muitas pessoas Muito diferentes. bem. Isso é Outra importante. coisa, outra coisa, o pessoal, tem muita gente que pensa que é só colocar o DBS e não regular, entendeu? Aí colocou, passa um ano, dois, um ano, 6 meses, um ano sem regular, vai lá uma vez só por ano e diz e acha que não foi feito a colocação direita. Você pode falar um pouco sobre como regular o DBS, se é importante fazê-lo, em quanto tempo, de quanto em quanto tempo? Às vezes eu costumo ficar assim até em consultório, né? O DBS é um tipo que existe um grande número de variações de estímulo que a gente pode buscar. Então, às vezes até a pessoa chega para a gente e fala assim, aumentou para quanto? Como se fosse um único dado, né? Aumentou para, sei lá, para e-mail, vai para para meio. Isso a gente está falando às vezes em voltagem, né? Mas não é só isso, né? A gente tem várias maneiras de poder ajustar a situação. E é que nem quando você vai ao médico para um tratamento qualquer, que ele passa um medicamento, quando você retorna ao médico, ele fala assim, olha, o remédio tem, mas a gente precisa fazer uma ajuste de dose, muitas vezes. Né? O DBS é a mesma coisa. Se você tem se você teve a oportunidade de colocar um neuroestimulador cerebral profundo, você tem que aproveitar isso e usar ao máximo o que ele pode te oferecer. Então, assim, você vai, sempre que o médico vai estar sempre ajustando, ajustando, ajustando? Não. De acordo com a necessidade, você pode e deve fazer ajuste. Porque não adianta você colocar um dispositivo desse, né, com toda a tecnologia que está por detrás, e deixar ele esquecido. Se colocasse ele na gaveta, fechasse a gaveta e tocasse a vida. Né? Então você tem que aproveitar ao máximo do que ele pode oferecer. Então, muitas vezes, em que a doença está progredindo e os sintomas eles vão se alterando, né? Você tem que aproveitar
tecnologia para fazer ajuste. Então, quando você implanta a primeira vez, geralmente costuma ligar o gerador em torno de 30 dias de pós-operatório. Porque, assim, quando você implanta, sempre vai alterar o funcionamento cerebral e tal, e a gente não consegue, logo, imediatamente, obter um bom resultado, e às vezes começa a ter até alguns efeitos adversos incômodos. Então, a gente espera que o cérebro adapte, né, 30 dias de pós-operatório, isso diminui um pouquinho a reação que o que faz, e aí a gente liga no primeiro mês, primeiro 30 dias. E aí, para você conseguir uma resposta adequada à terapia, leva até 6 meses, né, sendo ajustes, porque a gente não consegue simplesmente ligar e deixar naquele valor que é o adequado para a pessoa, porque o cérebro aceita, ele começa a ter efeitos adversos. Então, assim, você vai tomar um remédio, às vezes, não vai entrar com remédio em dose máxima, vai entrar com um remédio em dose mínima. E vai fazendo ajustes conforme a necessidade. Então, os primeiros 6 meses é um tempo que leva, fazendo, às vezes, uns ajustes mensais, para que a terapia chegue no ponto adequado em que a pessoa que precisa da cirurgia entre num estado de equilíbrio, E é de o boa próprio resposta. neurocirurgião que faz esses ajustes? O neurocirurgião ou o neurologista que acompanha e que Uhum. indicou a cirurgia, né? Muitos neurologistas eles fazem esses ajustes também. E Né? perguntaram aqui se pode haver Então, rejeição, doutor. Foi feita uma desculpa, não ouvi? pergunta aqui se pode haver rejeição na cirurgia do DBS. Uhum. Sim, infelizmente pode. Alguns assim, os riscos, né, da cirurgia de DPS, eles giram em torno de até 6%. Nesse infecção, né, uma, uma complicação muito temida, né, porque muitas vezes tem que simplesmente tirar todo o sistema e descartar. Né. A infecção, ela gira lá em torno de meio a 1%. Né. E a rejeição, muitas vezes também, que às vezes os locais do implante, onde tem o eletrodo, a conexão, que fica geralmente aqui atrás da orelha, do eletrodo com o Uhum. e o gerador que fica no peito, às vezes a pele começa a rejeitar, pode abrir, né, expor, né, isso também é uma complicação temível. Mas, assim, as complicações, elas estão em torno de 6%, até mais, Compa né, Comparado a outras mas cirurgias, o é muito de baixo. risco, Comparado a outras cirurgias, é muito baixo. Porque, né, não deixa de ser uma cirurgia, né, mas, que pode mas, acontecer realmente. E tem. A gente tem colegas mesmo aí a, que depois que fez, trocou a bateria, o fio partiu, é, teve que refazer o implante da cabeça porque deu rejeição. Mas acontece, felizmente acontece. E temos pergunta aqui de quem já tem o DBS, e, e, que pergunta o seguinte: por exemplo, quem implanta o DBS, pode ir a shoppings ou passar por portas de bancos e de lojas que tem esse detector de metal sem que haja uma desregulagem no DBS? Ou existe esse perigo? existe, né, e tem que ter muito cuidado, né, tanto que é que nem pessoas que Uhum. têm marcapasso cardíaco. Quando a pessoa faz essa medida de cirurgia, geralmente ela recebe da empresa, né, uma carteirinha, como um cartão tipo cartão Sim, magnético quanto, com os dados na identificação da pessoa que foi implantado, né? Tem todos os dados, o nome do médico. E isso é como se fosse um passaporte para que a pessoa apresente ao vigilante
do setor bancário, do setor público, do fórum, né? E nos aeroportos, né? No setor de embarque, para que ela passe por fora, né? Se passar pelo detector de metais, que ele é um campo magnético, né? Ele pode desregular completamente a estimulação. Às vezes, se desregular menos, né, que a pessoa não tenha muita reação, vai piorar os sintomas, bem, mas também pode desregular para mais, né? E às vezes começar a ter efeitos E bem aproveitando ruins. esse gancho, já vou fazer outra pergunta aqui que colocaram. E no caso de desprogramação, no caso de desprogramar ou desligar como é que chama essa? Isso. Há Né? necessidade de ele ser tirado do corpo para ser regulado ou não? Então, toda a programação que a gente faz, independente se é a programação normal ou se deu um problema, se desligou, se desregulou, a gente faz tudo por telemetria, né? Tem um aparelhinho, algumas empresas a gente só encosta, né, sobre o gerador, tem outras empresas que até Bluetooth não precisa nem estar próximo, né? Até na sala médica pode ser não precisa tirar, não precisa de nova cirurgia. É tudo por Bluetooth, por Ótimo. telemetria, né? E hoje já existe a tecnologia, só que ainda está sendo regulamentado de poder fazer a distância, né? A distância mesmo inclusive a distância de outro país, né? Longa distância, né? Ainda por algumas questões da legislação brasileira ainda está regulando isso, né? Mas a tecnologia já existe e logo já vai estar disponível. De uma pessoa, né, que opera numa cidade e ela pode ser tratada em outra cidade até muito distante. Ótimo, Né? E que é uma coisa boa, claro muito. que sim. E quanto a, por exemplo, dormir do lado onde está o aparelhinho, por onde passam os fios ali, tem algum cuidado que se deve ter? Na verdade, não, de deitar, de dormir, de fazer uma certa pressão sobre os fios, não tem problema, né? Isso porque o que é ruim, né? Poderia causar uma escarificação da pele se fosse um contato contínuo com uma Uhum, superfície dura, né? Porque às vezes a dura pode machucar a pele, né? Agora, o ato de dormir que a pessoa, às vezes, tem movimento natural, vai virando-se na cama, né? E são algumas horas, né? muito. Não há problema nenhum, né? Um fato, dado importante até que falado em relação à dúvida anterior, né? Passar em porta de banco e tal. Outra coisa também, o cuidado com os celulares também, que emite algum sinal magnético, né? Às vezes, enquanto tem um Bolso. gerador e tem lá o bolso da camisa, não pode ser o celular Ah, no bolso da camisa sobre o gerador. Isso pode causar alteração da estimulação, sim, né? Às vezes, dentro do micro-ondas, lógico, ninguém vai ficar abraçado no micro-ondas, mas pode micro-ondas e liga o micro-ondas e sai de perto. Ou ficar, às vezes, no computador, na televisão, que todos esses aparelhos eletrônicos, eles geram um certo campo magnético. Mas é lógico, são coisas, só informações que normalmente a pessoa não fica tão ligada, tão próxima assim, né? Não pode ter uhum. dificuldade maior, né? Mas mesmo isso de dormir, de repousar, né, sobre Tá os fios, bom, não há tá bom. problema Muito nenhum, não. obrigada, doutor. Posso fazer uma, Dani? Por favor, desculpa, eu me atropelei aí. Nada que isso. Doutor, é bom a gente frisar bem, para alinhar as expectativas, né? A cirurgia não é curativa, né, doutor? Ela não cura a doença de Parkinson. Pensa. Exatamente. A doença continua avançando, seu curso normal ali, ela vai continuar avançando, você consegue dar uma brecada ali, né?
ganhar um tempinho a mais ali, como se fosse É, um 49 do segundo tempo. sim. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Realmente, isso é, lógico, fantástico, né? Porque pô, todo mundo que é portador de doença crônica, a esperança maior é a cura da doença, né? E hoje, na atualidade, infelizmente, não, a ciência ainda não tem a cura da doença de Parkinson. E não cura nem com remédio e não cura nem com determinação. Qual que é o intuito, né, tanto do tratamento medicamentoso quanto cirúrgico? Né? É a melhora da qualidade de vida das pessoas. E realmente Sim, vai sim. melhorar muito a qualidade de vida. Né? Agora, não vai curar. Né? Então, a gente trata por quê? Porque tem que melhorar a qualidade de vida. E a qualidade de vida vai ser estendida, né, muito mais, né, boa qualidade para todas as pessoas que fazem o tratamento. Sim, medicamento, sim, DPS, bem, sim. Né? Porque se a pessoa não trata, né, a qualidade de vida fica péssima. Né? Alguns estudos, poucos, a gente não pode nem falar que tem mostrado que DPS consegue melhorar a qualidade de vida, mudar um pouco o curso de evolução da doença, né? De, às vezes, não progredir como seria sem o DPS. Mas isso são poucos estudos, a gente não pode colocar isso ainda como verdade, né? Que mudaria o curso da doença. Mas a cura, infelizmente, ainda não. Doutor, qual é o tempo, o paciente mais longevo com DBS que o senhor conhece? Quanto tempo ele já tem de implantado o aparelho? Ah, já tem. Assim, eu faço cirurgia já há mais de 10 anos, né? Mas Sim, conheço sim. pessoas que já implantam há mais de 20 E anos. estão bem hoje ainda, E, sim, aproveitando o benefício do sim, equipamento, né? Ah, show de bola. sim, Pô, 20 anos, você ganhar mais 20 anos, estou sim. bem pra caramba. Existe assim, É, um estudo que tem gente com 30 anos, com 40 anos, por exemplo? então, tem, assim, com doença, sim. É lógico que cada Sim, pessoa sim, é sim. cada pessoa, né? Não pode generalizar. Mas, assim, tem pessoas, né, com essa longevidade toda, convivendo com a doença, e muitas vezes com Legal, uma boa doutor. qualidade de Legal. vida. Legal. É, Lógico, isso não é algo Sim, geral que seja sim, para sim. todas as pessoas, Mas é infelizmente. possível, né? É possível. Sim, Pode, sim, pode, pode tocar aí, sim. Dani. não tenho mais perguntas, não, Sandro. Eu Fiz tenho todas aqui, as. tenho aqui, doutor. Só para ficar bem claro para os nossos ouvintes aqui, quais são os sintomas que o DBS efetivamente é indicado? Tremor, Uhum. lentidão e Tá, rigidez. sim. Uhum. Isso são os sintomas Ok. motores da doença de Parkinson, né? Hoje, são Isso. de movimento, que é a Por exemplo, bradikinesia, indicação né? para marcha, o DBS só para marcha não é indicado, né, doutor? Se eu quiser tratar só Oi? marcha, só dificuldade de A marcha, marcha? só para isso não é indicado. Não, infelizmente não é. Ainda não, É, o, né? Talvez no futuro, o, né? Mas ainda não. Né? ok. E, Aquela marcha que melhora com levodopa, doutor. Por exemplo, o cara no off anda tudo. Aí toma a levodopa, melhora a marcha dele, anda direitinho. Esse uhum. um benefício tipo indireto? A medicação, ela ainda tem uma. Sim, lógico, ela é muito vasta, muito ampla, né? E se conseguem, assim, muitos ganhos, né? Muitos benefícios através da terapia medicamentosa. E, lógico, tudo tem o seu momento, né? Porque, às vezes, que são sintomas Sim. tardios da doença, né? Instabilidade postural, ataxia de marcha, dificuldade da marcha. Né? E muitas vezes, assim, até
já está também mais avançada, né? Em número de medicamentos, em quantidade de dose que se utiliza. Então, existe Entendi. uma grande dificuldade mesmo, né, no cuidado e Uhum. tratamento, né? E aí o que entra, na verdade, de fundamental, além da terapia, além do DBS? Atividade física, né? Fisioterapia, né? A terapia ocupacional, né? A gente, lógico, a gente está falando aqui bastante, hoje o intuito seria o DBS, mas a gente não pode esquecer que toda doença crônica, né, é multidisciplinar. Isso é fundamental, né? Porque não é o papel exclusivo do neurologista, não é o papel exclusivo do neurocirurgião, né? Os fisioterapeutas, eles têm um papel fundamental no tratamento da doença, né? Os terapeutas ocupacionais, né? Às vezes, muitas vezes, a psiquiatria também, mudando de outra área que não seja da neuro, né? Porque sozinhos mesmo, né? Não só o médico neurologista sozinho, não só o paciente buscando uma única forma de tratamento, ele vai ter condição de ter o melhor resultado do tratamento. Mas se a pessoa desanima, desiste, não faz uma atividade física, não procura o fono, né? O fonoaudiólogo também é fundamental no Uhum. tratamento da doença, né? Então, é disciplinar, né? E a pessoa tem que buscar tudo isso. Às vezes, desanimar porque teve um diagnóstico, sentar na poltrona e, e sem fazer, não tomar nenhuma atitude, não é a melhor conduta, né? Não é a mais assertiva. E você É que bom o senhor tocar nesse assunto, doutor, porque o pessoal pensa que vai fazer cirurgia e para tudo, né? Você faz cirurgia, ele é uma complementação. Você tem que continuar tudo de novo. Continuar fazendo Sim, fisioterapia, atividade física, musculação, natação, pilates. A sua vida tem que continuar normalmente como era antes do DBS. O DBS vai apenas te ajudar, vai te dar sim. mais um suporte nesse tratamento, né? A gente tem que entender, todos nós, né, que o DBS é uma terapia primária, Isso. não a única e não a definitiva, né? Porque é exatamente isso, né? E como você comentou, que seria a Uhum. terapia definitiva, né? Sim. Longe disso, jamais isso, né? E como assim, eu até comentei agora há pouco, né, que a aplicação do eletrodo no núcleo subtalâmico às vezes consegue diminuir muito os medicamentos utilizados. Uma coisa é falar é diminuir, se possível. Outra coisa é Uhum. Sim. parar. Então, não é correto, não é adequado, não é indicado parar medicamento porque fez a DBS, né? E jamais Claro. parar com o restante, né? Não preciso mais de terapia, fono, não preciso mais de terapia funcional, nunca, né? É o momento de incrementar tudo isso, né? Fazer o medicamento conforme necessário, né? E pôr o corpo para movimentar. Se é uma doença de movimento, a gente combate Exato. fazendo movimento, fazendo atividade importantíssima, né? Não só para o corpo, para a cabeça, né? Porque, como a gente falou, uma das características, um dos sintomas do Parkinson é a depressão, que faz parte da doença. E se eu me acomodo dentro de casa, né, o uma piora. Eu tenho que estar em movimento, tenho que estar junto com a família, junto com os familiares, a sociedade, os amigos, né? Participando de eventos tipo para festa de casamento, festa de aniversário. Porque muitas pessoas elas ficam reclusas porque têm vergonha, porque eu estou tremendo e o que os outros vão pensar, vão ficar comentando, eu vou vir a ação da festa, reunião, todo mundo vai querer saber, mas isso é fundamental, conseguir superar esse preconceito das pessoas que não Sim, têm a sim. doença e os nossos preconceitos também. Nós temos muito, e isso é importante, porque a pessoa ela não pode se fechar num mundo à parte, e ficar excluída, inclusive, É. da própria família. Né? Fazer isso é o pior caminho, doutor. Isso a Fazer isso é o gente pior conversa caminho. muito. Uhum. Sim.
E que eu digo sempre para muitas pessoas que acompanham, né? Talvez a novidade ela vai durar pouco, né? Depois que todo mundo souber que eu sou fulano de tal e eu tenho Parkinson, as pessoas vão começar a entender e eu não vou mais ser um fator de curiosidade, É. né? A gente tem que estar preparado, doutor, para dar aquela mini aula sobre Parkinson, né? Toda vez que acontece isso, né? Quando acontece isso, eu chamo a pessoa, vem cá, vou te explicar como é que funciona a doença, né? É assim, é assim, é assim. Às vezes é ignorância, o cara pega pela ignorância deles. Não tem culpa também, né? Não foi informado. A gente fica com raiva, a gente fica brabo, quer bater, quer fazer isso, mas vem cá, chama para conversar. Olha, eu vou te dar uma mini aula sobre Parkinson aqui. Eu já tenho um roteiro pronto. Né? Já explico como é que funciona, por que eu fico balançando, por que eu estou tremendo, por que eu não estou. Porque às vezes a pessoa pega pela ignorância dela, né? Não é culpa dela, não é culpa dela. Sim, sim. Doutor, só Fora mais. Pode falar, pode falar. os médicos, todo mundo tem um ponto, né? E aí tem toda uma forma, uma indicação. A sociedade está cheia de tratamento alternativo, né? E também tem que ter cuidado, né? Tem muita coisa interessante, muita coisa boa, mas também tem que cuidar que nem tudo certo, tudo funciona, Sempre né? bato nessa tecla, informação de qualidade. Vamos procurar uma fonte confiável, né? Não acreditar nesses curandeiros que tem de internet que vende Uhum. poção mágica para cá e para lá, que a gente sabe que não tem resultado nenhum. Isso Vamos procurar é fonte de qualidade, loucura pura. procurar um médico especialista, né? Doutor, Uhum. teve uma Uhum. pergunta aqui em relação ao gerador. Troca de gerador, porque segundo a pessoa, ela já trocou o primeiro com 4 anos e o segundo agora pediu para fazer a troca com 3 anos. Tem um tempo mínimo Uhum. não depende assim? O, o gerador, lógico, como qualquer bateria, vamos dizer assim, né, ela vai ter uma vida útil, né? Então, tem dois tipos de gerador. O gerador que a gente chama de recarregável, né? Que carrega ele como uma bateria de celular, né? Que recarrega ele com facilidade. E o gerador não recarregável. O gerador recarregável ele tem uma vida útil bem maior do que o não recarregável. Então, o recarregável ele tem uma vida mais ou menos em torno de 10 anos. Já estão surgindo, logo já vai estar no mercado, geradores de vida útil até de 20, 25 anos, né? Até mais. Né? E o não recarregável, ele tem uma vida útil de mais ou menos de 5 anos. Né? Tudo depende do uso, né? Às vezes precisa de mais estímulos, né? Nem um celular. Se a gente usa o celular o dia inteiro, a bateria dele vai acabar mais rápido, né? Mas por que a gente escolhe um ou escolhe o outro? Por que às vezes implanta um recarregável e um não recarregável? Tem vários fatores, né? Primeiro, o recarregável, a pessoa que vai utilizar, ele tem que saber como recarregar. Muitas vezes, até como foi colocado há pouco, né? A idade é importante. Muitas vezes a pessoa está bem, mas ela às vezes não tem certas dificuldades com tecnologia. Né? Tem mais idade, às vezes nunca teve contato assim, com um celular, por exemplo, e ela vai ter um pouquinho de dificuldade de aprender como recarregar. E às vezes ela não consegue recarregar. E às vezes não tem um apoio familiar, às vezes pessoas mais jovens que podem estar tão próximas para auxiliar. Então, esse é um fator que às vezes a gente recomenda o uso de um gerador não recarregável. Porque coloca ali, a pessoa não precisa ter essa preocupação de recarregar. Mas aí, depende então disso que vai ser a vida do gerador. Quando acaba a vida útil do gerador, né, a gente faz uma troca. Né? Daí não precisa mexer em nada nos eletrodos que pôs lá dentro do cérebro, não tem que mexer com as extensões. É somente abrir a regiãozinha onde está o gerador e trocar um gerador, que é uma troca simples. A gente faz isso com anestesia local, inclusive. Né? Às vezes só uma sedaçãozinha para a pessoa relaxar, faz com anestesia local, isso em 15 minutos troca o gerador, e muitas vezes o paciente vai para casa logo em seguida, não precisa
também de internação. A troca de gerador é simples, né? E então depende mesmo do tempo que vai de vida útil desse gerador, o tipo que foi implantado, recarregável ou não recarregável. Muito bem. E só, meu país, muitas vezes, né, assim, a opção também, infelizmente, é pelo custo, né? Lógico, o não recarregável é um gerador mais barato e o recarregável é um gerador mais caro. E a opção, muitas vezes, não é nem nós, médicos, nem pessoas que não se submeter a cirurgia, até os convênios, né? Porque a gente pede a pessoa a possibilidade de um gerador recarregável. Mas o convênio não entende isso, né? Por causa de custo, não recarregável. Por mais que a gente explique, por mais que possa dizer as vantagens, às vezes o convênio não libera também. E muitas vezes acaba E o colocando um SUS não recarregável pelo custo era mais o baixo. recarregado, você sabe informar? Foi desculpa, O cortou, SUS libera o ouvi? recarregável? Não, infelizmente não. O do SUS é um não recarregável. Só libera ele. Denis, Sandro? Tem mais uma aqui, posso fazer? Faz. Uhum. Opa. Doutor, durante a cirurgia, vamos falar da operação em si, né? Durante a cirurgia, o senhor falou ali, Uhum. a gente sabe que o paciente ele é estimulado a fazer alguns movimentos ali para testar o aparelho ali, né? Testar a eficiência Uhum. daquilo ali, né? Se Uhum. nesse momento que você está testando, você perceber que não teve o resultado esperado, o que é feito? Então, normalmente, né, o paciente tem que estar acordado sim. A gente implanta um eletrodo no alvo que a gente acredita que Uhum. é melhor, né? E essa realmente a resposta cobre, né? Tem uma resposta efetiva. A gente pode mudar o posicionamento do eletrodo no Entendi. mesmo alvo, né, para consegue uma resposta melhor, ou também mudar o Hum, alvo, né? Coloca em, né? Isso durante a cirurgia. A entendi. gente tem que fazer isso mesmo, porque a gente tem que obter a melhor resposta ali, né? E muitas vezes Sim, isso é uma coisa rotineira, é próprio do cirurgião que está fazendo, né? Faz os testes, não está legal, não ficou bom, não é isso que eu espero. Eu posso mudar, às vezes, a questão de entendi. milímetros mesmo, porque os alvos são pequenos, falando ele é milimétrico, né? Pequenininho. Às vezes muda às vezes, 1 milímetro para a direita, para frente, para trás, para baixo, né? Na diagonal que seja, né? Ele pode mudar das mais diversas maneiras. E, às vezes a mudança dentro do mesmo alvo pode transformar aquele resultado Entendi. pobre em um resultado fantástico. E muitas vezes, mesmo fazendo isso e não tendo a resposta, a gente Entendi. muda o Entendi. alvo, né? Show de bola. E o outro alvo, a gente não optou como primeira alternativa, às vezes pode ter resposta maravilhosa ali Entendi. naquele Show de momento. bola. Que bom. Doutor, e o paciente ele fica acordado durante toda a cirurgia? Ah, Enquanto entendi. o implante dos eletrodos, né? Aí é o ideal que fique acordado para a gente poder fazer os testes. Depois que implantou os eletrodos, né, que vai Sim, um de sim. cada lado, né, bilateral, e é aquilo, né, um hemisfério cerebral, o hemisfério direito, ele Esquerda. vai comandar o lado Uhum. esquerdo do corpo, vice-versa. Então, a gente tem que implantar um eletrodo em Uhum. cada hemisfério. Então, passou a fase, né, esse daí o paciente vai ser submetido a implante do gerador, a gente passa os eletrodos, os fios, a extensão toda aqui por detrás da orelha, fica tudo escondido. Não Sim, fica sim, sim. nada aparente, não fica nada, tudo interno. A gente vai colocar o gerador, aí essa fase a gente não precisa que esteja acordado. É até mais confortável que ele durma, descanse, e a gente usa Entendi. anestesia geral. Então, doutor, durante a implantação do eletrodo, o cara vai estar offzão ali, né? Vai estar travadão, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu for fazer, eu vou estar travadaço ali, né? Que é o momento ideal para Sim, testar a sim, eficiência vai estar em... da estimulação, né? Sim, sim. Não pode ter, estar usando medicamento. Geralmente a gente pede Nossa, 24 horas, né? Tem alguns estudos que mostram 12 horas, né, de ausência de uso dos medicamentos anticoagulantes. É para
fazer com que a doença, como ela está naquele momento, ela se manifeste para serem efetivos, né? Que a gente consiga ver a melhor resposta. Quanto tempo dura mais ou menos uma cirurgia dessa, doutor? Assim, na média, né? Na média. Desculpa, o tempo Sandro. de entrar na sala e sair. Olha, tudo bem, é uma média. Vamos colocar 6 assim, horas. mais de 6 horas, Nossa, 6 né? horas. Já com a implantação do marca-passo também, da bateria? Nu! Né? Às vezes pode demorar mais, às vezes, porque depende muito. É isso que você Sim. comentou, discutiu agora há pouco, né? O alvo é o ideal. A gente tem que mudar posicionamento, mudar alvo. Então, ele é todo cheio de minúcias, né? A gente tem que ir lá fazer os cálculos do alvo para a precisão do implante. Então, às vezes a gente começa, eu costumo começar às 7 horas, né? Só que às vezes o corte dia e vai fazer 11 horas da manhã, por exemplo. Esse tempo todo, e coloca o halo craniano, que é o sistema de precisão, né, que vai fazer os cálculos, né, de colocação do alvo, né, que é um cálculo cartesiano mesmo, né, de x, y, para a precisão do posicionamento. Aí, fazer tomografia, né, no bloco de imagem. Aí a gente vai pegar essas imagens da tomografia que fez naquele momento, com a imagem de ressonância que já foi feita previamente. Faz uma fusão das imagens, faz toda a programação no computador, tem lá o programa certinho que a gente utiliza para fazer isso. Isso acaba tomando um certo. Depois que a gente vai posicionar a pessoa na mesa cirúrgica, aí tem que ter todo o cuidado de asepsia, de limpeza, né? Porque o grande medo é a infecção pós-operatória, né? Então isso toma tempo e às vezes entra na sala às 7 horas para começar a primeira incisão, o primeiro corte, às vezes 9h30, 10 horas, 11 horas, de acordo com os detalhes que a gente precisa fazer, né? Aí depois esse tempo de implante de eletrodo, ver os testes, se correu tudo bem, às vezes fica bom no primeiro teste. Né? Aí é o que a gente mais gosta, porque não cansa a Nossa, deve pessoa que está ser sendo maçante, né, submetida. doutor? Ficar com a cabeça presa ali, totalmente Calma, travada, né? Sandro, que vai dar tudo certo. Se Deus Ele está quiser. ansioso, Se Deus doutor. quiser. É tranquilo, bota você fica apoiado na coroa. Pensa que você está com a Putz. coroa, pensa que você é um rei, você vai estar na coroa ali. E o doutor Não, trabalhando. não há opção de fazer, então, sedado, doutor, a cirurgia. Porque a sedação diminui o parto. Então, a maioria dos medicamentos que vão ser dar relaxam, né? Diminui tremor, né? E aí, a gente não vai Não vai ter. ter a efetividade dos Entendi. testes. É o dia do sacrifício, né? Você vai dar uma sofrida ali para ganhar um benefício mais para frente ali, por 15, 20 anos, tá bom demais. Pô. Até uma semana, assim, Você sem problema. não pense como dia de sacrifício, pense como dia da sua melhora de qualidade Melhor. de vida. Se Deus quiser, estou muito confiante É nisso, Melhora. vai dar verdade. tudo certo. Bom, Doutor, só para encerrar, tem mais pergunta aí, Dani? não. Acho que podemos liberar o doutor. Tá, eu tenho, só para finalizar aqui, doutor, só para. Eu tenho várias aqui, mas só peguei Fica uma aqui para uma para finalizar o próxima. nosso encontro. Sim, sim. O pessoal está perguntando muito aqui, doutor, do custo dessa cirurgia, o custo. Se eu fosse pagar hoje isso, né, eu, do meu bolso, né? Quer dizer, qual seria, quanto que essa pessoa que poderia ter que desembolsar para fazer essa cirurgia? Uma ideia aproximada. É o grande problema, né? Hoje, bom, felizmente a gente ainda tem o SUS, que a gente consegue implantar, os convênios que liberam, porque, infelizmente, o custo é altíssimo, né? Esses geradores não envolvem alta tecnologia, e as empresas que fornecem, produzem, são todas americanas, ele é dolarizado, né? Aliás, tudo no nosso meio é dolarizado, né? Mas só esses equipamentos, todos, extensões, geradores,
custo é altíssimo, né? Infelizmente, né? Só o sistema, né, de DBS. Então, assim, 150 mil, 200 mil, dependendo de cada coisa que eu falar. Um eletrodo que é multidirecional. Lógico, ele é mais caro. O gerador carregado acaba sendo mais caro. Né? Mas, olha, é assim, vamos colocar uma média. Só de sistema de simulação, uns 150 mil, É infelizmente. pesado, pesado, né? Pesado. É inviável para, assim, a Quem não tem grande cobertura de maioria. plano e não consegue fazer pelo SUS, realmente é bem salgado, né? Beleza. Doutor, para a gente foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu tenho o prazer em Muito conhecer obrigada. pessoalmente aqui em Londrina. Obrigado, doutor. Vamos se ver muito mais vezes ainda, se Deus quiser, né? E a gente conta com o senhor uma próxima oportunidade aí, se Deus quiser. Né? Porque Sempre à a disposição. gente sabe que Nossa, eu agradeço o universo do parque é muito grande, né? A gente falou de um assunto hoje aqui, né? E o senhor, como especialista aí, conhece muito mais, claro, e pode ajudar a gente em muita coisa aí, a trazer informação de qualidade para o nosso associado, para os nossos associados aí. Muito obrigado. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Pode Obrigada, se doutor. despedir da galera Obrigado, aí. doutor. Obrigado a todos. Assim que o Sandro estiver com os eletrodos implantados, tiver tudo ok, nós lhe chamamos novamente para conversarmos os quatro. Já estou até careca, já estou até careca. Ah, Ou tá seja, bem. Esperando. quando ele virar o próximo ciborgue, tem outro live. Pois é, Muito, sim. muito obrigada, doutor. Foi Obrigado, doutor. excelente a Obrigado, sua doutor. Fique com Deus. Um abração para o explanação. senhor. Eu que agradeço a todos vocês. Um abraço, Obrigada, tchau. fica Tchau, com Alisson. Deus. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Desculpe Tchau, pelo tudo de atraso bom, lá e Sandro. intercorrência. Valeu, Vamos programar a próxima. Tamo junto. Tchau. Vai Beijão pra ficar vocês. gravada para quem quiser assistir depois Isso. Aí novamente. depois eu passo o link pro doutor lá. Um abração. Tá. Até mais, doutor. Um abraço. Tchau. Tchau, Obrigado. Alisson. Tchau, Dani. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Boa noite.